dizer que estavas com ar afro. Estou com um ar afro. É um bom início de emissão. Estás com um ar afro, Diogo Simão. Esse cumprimento com que tu abres essa edição do Capital Aberto. Mais uma vez, hoje com a ilustre presença do grande, do fantástico, do magnífico João Lampreia. Meu caro, bem-vindo de volta a este espaço. É um gosto enorme ter-te aqui connosco uma vez mais. Desta vez não para falar de relógios, não é? Obrigado, Paulo. É sempre um prazer. Gostaria de continuar a falar de relógios, mas outro tema que nos traz aqui é também um tema bastante querido para mim e super apaixonante. Mas há uma razão fundamental para não irmos falar hoje de relógios, que é o tempo que temos para gravar. Fazer uma emissão de 30 a 45 minutos com o João Lampreia a falar de relógios é virtualmente impossível, não é, João? Não dava. Dava para começar no primeiro relógio só, não é? Exato. Difícil. Por isso hoje não vamos falar de relógios, prometemos, vamos deixar isso para outras núpcias, podemos voltar a esse tema que foi tão querido. Foi, na verdade, e partilho, o Diogo é capaz de saber isso, o João talvez não, foi o nosso episódio do Capital Aberto mais popular. De longe, teve de facto uma receptividade excelente e bateu recordes de audiência. Portanto, João, espetacular. Obrigado. Não sabia. Espetacular. Muito bem, mas hoje estamos aqui para falar de eleições americanas, mas antes de irmos às eleições americanas, como habitualmente, vamos dar aqui uma vista de olhos muito rápida, prometo que é muito rápida pela newsletter desta semana, que basicamente é ilustrada por um buraco gigante. O João também deve ter alguma coisa a dizer sobre isto. Este buraco que é a dívida pública americana, que está em all-time highs, mas que está lá em baixo, não é? É um buraco gigante e que tende a agravar-se nos próximos anos. E se calhar estou aqui a passar muito rapidamente os gráficos para quem nos está a ver no YouTube, porque vou já direto para este gráfico que acho que é interessante, que é a expectativa de crescimento da dívida pública nos Estados Unidos em porcentagem do PIB, dependendo de quem for de facto a presidência no próximo mandato nos Estados Unidos. João, queres comentar estes números? Identificas-te com estes números? Ou seja, o crescimento a continuar a ser exponencial, mas sobretudo mais do lado de Trump do que de Kamala. Sim, com certeza. Portanto, a trajetória de investimento público vai continuar como tem sido até aqui. Vai provavelmente acelerar com Trump, se Trump for eleito, uma vez que, reparem, nós estamos em 2024, a entrada de 2025, e um dos temas grandes da campanha é a renovação ou não do TCJA, que é o Tax Cuts Jobs Act, que foi o próprio Trump que criou em 2016, portanto, no início de 2017. Portanto, uma política de Trump realizada há 8 anos atrás é o cerne da campanha em 2025. Portanto, a trajetória de Trump for eleito vai ser muito mais do mesmo, vai ser renovar esta extensão de créditos fiscais e de cortes de impostos, e que obviamente levavam, eu de facto sintetizei o agregado das medidas todas de Trump e de Harris. Obviamente há um corte de receita via corte de impostos muito mais significativo por Trump, na casa dos quase 10 tris, e que depois ele compensa uma parte com 3 tris de corte de despesa, e portanto fica com um déficit estimado por ano, aliás um déficit estimado nos próximos 10 anos na casa dos 7,5 tris, e portanto e metade desses 10 tris totais, portanto antes ainda na mitigação via corte de despesa, resultam simplesmente da renovação do TCJA, Tax Cuts Jobs Act. No caso de Kamala, o mix de política via corte de receitas, portanto descida de impostos, acaba por ser mitigado com políticas de subida da despesa, uma lógica mais redistributiva, não é? Para a população, do ponto de vista socioeconómico, e isso leva a que o déficit, em vez de ser 7,5 tris estimado nos próximos 10 anos, que é o nosso cenário central para Trump, no caso de Harris anda cá dos 3,5, portanto quase metade. E portanto é muito natural que a trajetória de dívida pública seja bastante distinta do ponto de vista de inclinação com Trump ou com Kamala, não é? Ainda assim, ambos bastante inflacionários.
ambos bastante inflacionários, claramente Trump bastante mais inflacionários no sentido, por razões óbvias, tanto por este lado fiscal, não é? Como pelo lado que representa das tarifas, portanto, esse incremento significativo das tarifas, onde se de repente todos os bens importados da China ou até do exterior levam para tarifas de 10, passam para 60, os bens ficam todos mais caros, isso leva a um pick-up da inflação. E ainda temos a política que é, enfim, tendencialmente discriminatória relativa à imigração e ao controle da migração, e digamos que a deportação de imigrantes clandestinos também vai agravar o custo de mão de obra, não é? Também isso é inflacionário. Portanto, tudo em Trump é bastante inflacionário e não deixa de ser irónico que nos comícios ele diz que vai matar a inflação quando tudo nele e em todas as medidas são claramente mais pró-inflacionárias do que tudo o resto. Não deixa de ser, de facto, contraditório. Mas já falamos mais à frente um bocadinho mais sobre os efeitos futuros nos mercados internacionais de qualquer um que seja a vitória desta noite. De facto, e tu falaste num ponto que é interessante, que é de facto as tarifas que o Trump ameaça colocar no comércio internacional, e isto afetou, sobretudo nos últimos meses, afetou as bolsas europeias e afetou sobretudo o basket de ações europeias mais expostas a essas tarifas. É o gráfico que estamos aqui a ver, o S&P 500 desde o início do ano, em comparação com o Eurostoxx 600, e depois com um basket da Goldman Sachs de ações europeias mais expostas a potenciais tarifas impostas por Trump em caso de vitória, e de facto esse basket corrigiu bastante, sobretudo a partir de maio, que foi precisamente quando a probabilidade de vitória de Trump cresceu exponencialmente. Interessante. Não tinha visto este gráfico, é muito interessante. E como é que tu vês, João, e falando daquilo que foi a última semana, aquilo que aconteceu sobretudo nesta última semana nos mercados financeiros, onde houve de facto aqui alguma correção, alguma reversão do sentimento positivo. Aliás, a newsletter dá conta disso, tem sido o sentimento dos investidores tem estado sempre no grid e quase encostado ao extreme grid ao longo das últimas semanas, mas caiu para o fear na última semana, com alguma correção nos mercados, o S&P 500 e também nas bolsas europeias. Esta reversão, esta correção que estamos a ver agora, por exemplo, no S&P 500 na última semana, foi fundamentalmente o quê? O estreitar da margem entre Trump, ou seja, um aumento da incerteza sobre quem poderia vencer estas eleições, e o mercado, sabemos, não gosta de incertezas. Sim, eu diria que sim, porque o mercado já há bastante tempo que se posicionou para uma vitória de Trump, se pensarmos como é que a campanha começou, não é? Desde aquele debate terrível com Biden e depois tentativa de assassinato de Trump, quer dizer, tudo isto já dava Trump como vencedor há muito tempo. Depois começou a Kamala entrou muito bem no fundraising, a ganhar gás, mas entretanto também perdeu algum fulgor e o mercado, é o que tu dizes, ali a partir de setembro, quando começou também a descontar com a probabilidade que Trump ia ganhar, e isso viu-se bastante, tanto no mercado de ações como no mercado de taxas de juros, e mesmo a nível intrasetorial, não é? Quando olhávamos para alguns setores como financials, energia, eram setores que teve um ano fantástico, está a ter um ano fantástico, é o setor com melhor performance no S&P 500. Setores que tendencialmente beneficiam com Trump tiveram um boost particularmente significativo nos últimos 2-3 meses, portanto há a boleia desta maior expectativa de Trump. Agora, com o aproximar da data das eleições, é natural que estes movimentos, do ponto de vista de posicionamento, revertessem um pouco, e é mais essa minha interpretação, não é? Mais essa minha interpretação, porque de facto Harris recuperou bastante, e a minha visão é que isto é 50-50, e não ficaria nada espantado se ela fosse eleita a primeira mulher presidente dos Estados Unidos amanhã, mas mesmo com ela a ganhar, ou ela ganhando com incerteza, porque ele vai obviamente contestar, porque os resultados vão ser muito próximos, portanto mesmo que ela ganhe, ponto 1, e ponto 2, mesmo que ela ganhe, vai ser muito próximo, vamos ter contestação, nos próximos dias vamos ter contestação. Ou seja, temos aqui um layer de incerteza que obviamente tendencialmente poderia penalizar os ativos de risco, sobretudo porque foram com muito fulgor para a data das eleições, que também foi um pouco surpreendente, a meu ver. Certo. Tendo em conta a proximidade, não tanto do polymarket, mas a proximidade das sondagens. Pergunta de um leigo. O binómio de que Trump ganhe o S&P 500 e as restantes bolsas americanas sobem, e caso Kamala ganhe vai haver um efeito contrário. Isto é válido? Não, isto é expectável que aconteça assim, ou
poderá até ser neutro, face a estas correções que já aconteceram nos últimos dias. Agora, o que tu estás a dizer é o cenário que precisamente o cenário que eu não referi, não é? Portanto, eu falei no cenário de Harris ganhar e contestação, agora Trump ganha, não é? Exatamente. É interessante, porque mesmo no cenário de Trump ganhar, podemos ter aqui um buy the rumor, sell the fact, não é? Até no caso de vitória de Trump, podemos ter aqui algum catalisador para um profit taking, diria eu. E, portanto, também não me seria completamente espantado. Eu acho que no curto prazo podemos ter algum espaço para retracement, mas o que eu acho que aqui devemos distinguir, e eu acho que nós vamos com certeza ter tempo para falar sobre isto nos próximos 30 minutos, é um bocadinho a diferença entre o ciclo eleitoral, o ciclo presidencial e o que é que isso representa para os ativos financeiros e sobretudo há aqui setores vencedores e vencidos. Eu acho que é importante tentar perceber quais é que são as oportunidades e aqui as coisas a evitar conforme um ganho ou conforme ganha o outro, e não tanto aqui focarmos se de facto a incerteza vai ser nos próximos 3-4 dias. Não nos podemos esquecer que temos uma presidência para 4 anos, ou seja, vai haver muito tempo de ajustar carteiras de investimento, vai haver muito tempo de procurar onde é que possam estar as oportunidades, se está na energia, se está na defesa. Portanto, há muitos temas de investimento que vão ser interessantes em função de quem ganhar, mas haverá seguramente tempo para os calculizar. Agora, uma coisa que é um dado, eu não diria um dado adquirido, não há certezas dos mercados financeiros, mas a história diz-nos, e é algo que eu e o Diogo falamos muitas vezes aqui neste espaço, que é de facto o retorno de estar investido versus não estar investido. Já tínhamos falado aqui no passado algumas semanas sobre como é que os mercados se comportam em mandatos, quer de um lado, quer de outro, quer republicano, quer democrata. Este gráfico é interessante, partilhado pelo Charlie Bill, da Creative Planning, e eu recupero esses dados porque são interessantes, porque de facto no muito longo prazo, e estamos a falar de dados desde 1953, portanto estamos a falar de 70 anos de retrospectiva no S&P 500, o investimento exclusivamente feito durante mandatos democratas teve um retorno bastante superior ao retorno desse mesmo investimento feito ou mantido apenas durante a vigência republicana, mas a grande discrepância está quando tu analisas se tivesse estado investido durante todo o tempo, independentemente de quem está a governar a presidência dos Estados Unidos. Portanto, bottom line, importa de facto estar investido, porque os mercados têm uma derivada crescente ao longo dos anos, ao longo das décadas, e tentar de facto no longo prazo, sobretudo para o longo prazo, obviamente, João, tu sabes isto até melhor do que nós, no curto prazo há de facto dinâmicas diferentes em função de cada partido, obviamente pelos temas de investimento que são mais favoráveis ou sensíveis a cada um deles, mas no longo prazo, no muito longo prazo, o que importa é o timing da market. É isso, e só para complementar, Paulo, já agora para seguir o teu raciocínio, é isso. Timing market versus market timing, é isso que estás a dizer, e faz todo o sentido. E em cima disso, nós sabemos que historicamente o S&P 500, aqui refiro ao S&P 500 porque é a economia líder, o mercado líder, enfim, nós não somos americanos, mas podemos ter a inteligência de estar investidos, enfim, no principal mercado de capitais do mundo. Que é referência, exato. Mas é aquilo que é referência, portanto, isso é uma obrigação que nós temos que transmitir logo aos nossos filhos quando nascem. E a nossa, historicamente, o mercado de capitais, o S&P 500 duplica de 7 em 7 anos. Esse é um facto. Portanto, se considerar os últimos 200 anos, o S&P 500 duplica de 7 em 7 anos. Portanto, quer isto dizer que, regardless de quem é que ganha hoje e depois quem é que vai ser o presidente em 2028, muito provavelmente em 2030 o S&P vai estar acima dos 10 mil pontos. Portanto, e parece-me parece-me bastante improvável um cenário diferente deste. Obviamente vamos ter drawdowns uns de 20, 30%, ter outros mais fortes, tivemos uma recessão mais forte, mas se olharmos especificamente, e agora só um pequeno parênteses, se olharmos especificamente para este período do Covid, a grande herança, o grande legado do Covid não foi uma emergência sanitária, foi uma emergência inflacionária, foi um choque inflacionário brutal, porque foi a resposta sobretudo o governo e a Reserva Federal americana encontrou lidar com a crise pandémica e, portanto, geraram um choque inflacionário sem precedentes, já não havia memória, desde os anos 70, 80 do século passado. E o que aconteceu? Tivemos 30% de inflação cumulativa e tu fizeste um overlay chart dos mínimos de há 2 ou 3 anos atrás do S&P a 4,5, metes 30% de inflação cumulativa, o S&P está obviamente a 5.800, 5.700 pontos, porque é onde tem de estar para o edge de inflação natural que é. Exatamente. E se olhares, e a forma ainda mais interessante de ver isto e de cristalizar este raciocínio
é olhar simplesmente para o crescimento dos resultados das empresas americanas, que cresceram 30%, o crescimento nominal dos resultados, mas 30% foi o que foi a inflação. Portanto, em termos reais, os lucros foram praticamente Estão a inflação, acompanhar tiveram a inflação. simplesmente 5% acima da inflação. Portanto, houve um boost nominal, mas do ponto de vista de real earnings, de crescimento real de lucros, estamos praticamente no mesmo nível do que estávamos há 5 anos atrás, mas com as métricas 30% acima. Porquê? Porque as ações são um ótimo hedge de inflação e cumpriram o seu papel como hedge de inflação. E com Trump, nós sabemos que Trump é altamente inflacionário, obviamente as ações tenderão também... Tem que compensar ainda mais esse contexto. Esse contexto. Tal como o real estate. O real estate está 30% acima em todo o lado do mundo, não é só em Lisboa. Lisboa é só o pior sítio aqui do ponto de vista da Península Ibérica, do ponto de vista de price to rent e price to income, mas quer dizer, o real estate está todo 30% a 40% acima em todo o lado do mundo. Se vimos o Case-Shiller dos Estados Unidos, fez 40% em 5 anos. Portanto, porquê? Hedge de inflação. Portanto, se estamos preocupados com a inflação, a única coisa que temos de comprar é real assets, portanto, sejam eles real estate e equities. Não nos podemos refugiar em bonds se estamos com riscos de inflação. Está aqui um excelente conselho de investimento, apesar de nós não darmos conselhos de investimento neste espaço. Não, porque há gráficos espetaculares do ponto de vista... Não dando, mas dando, está aqui um excelente conselho de investimento para quem de facto está preocupado em preservar o seu património e manter as suas economias à tona d'água. João, virando a página, Diogo, não sei se querias colocar alguma questão ou neste contexto, ou se podemos virar a página para... Não, podemos ir, estamos on the clock. O tema central desta edição, e se calhar começava por isso, por perguntar-te porque é que é tão importante as eleições americanas, porque é que gera este buzz a milhares de quilómetros de distância do local onde elas se estão a realizar. Porque é que as eleições dos Estados Unidos são importantes para o mundo, João? Isto é uma pergunta muito filosófica que eu quero que tu respondas assim de forma quase telegráfica. Tem a ver com o legado histórico americano com o resto do mundo, a economia digamos, do free world, digamos assim, desde a Segunda Guerra Mundial, não é? Que representa tipo quase filosófico o bem contra o mal, não é? Tipo, é como eles gostam de se projetar um pouco, não é? Mas sobretudo tem a ver com o peso económico da economia americana, essencialmente tem a ver com o peso económico da economia americana, que se calhar ali no final do século XX, depois da reindustrialização e da recuperação do pós-guerra, e vinha muito par a par com a economia europeia, que foi também com supercharged de crescimento com a lógica da integração da União Europeia, mas depois perdeu toda a competitividade a partir da viragem do século XXI, e hoje a Europa definha portanto, a um passo muito acelerado, e tivemos recentemente ainda o relatório Draghi quase a referir-se que a Europa está morta neste momento. E, portanto, quando temos uma pessoa que foi um antigo presidente do Banco Central Europeu a dizer que a Europa está morta, é muito interessante, mas isto de facto, o definimento europeu torna mais importante no espectro político e geopolítico e também, obviamente, económico, o espaço natural dos Estados Unidos. Portanto, acaba por ser a posição quase solitária dos Estados Unidos na cena geopolítica do mundo. Obviamente agora num tete-a-tete com a China do ponto de vista geopolítico e de proxies, sabemos de Rússia e Ucrânia, e também de proxies de guerra no Médio Oriente, mas é evidente que do ponto de vista geopolítico tudo do ponto de vista económico tudo vem ao boleio dos Estados Unidos, quer dizer, aliás, ainda há bocadinho eu estava a falar do ponto de vista do legado do Covid. O legado do Covid foi um choque de inflação. O choque de inflação só apareceu porque o Fed e o Tesouro Americano resolveu jorrar dinheiro a rodos, não é? Se não o tivessem feito, não teríamos tido um choque inflacionário. Depois as desculpas de guerras e não sei o quê, quer dizer, as guerras contribuíram quase não foi zero, mas tem um efeito muitíssimo mais residual, obviamente, para a Europa. Tem uma dependência energética maior, foi um impacto mais negativo, mas não haja dúvidas que a inflação resulta única e estritamente pelo choque na procura agregada foi induzido pela economia americana, pelo imprimirem cheques com fartura para toda a gente. E, portanto, o mundo inteiro acaba por sofrer, neste caso, da força deste lado fiscal americano. Portanto, naturalmente, que depois nós vamos sempre importar a inflação dos Estados Unidos. E, portanto, isto diz-nos muito respeito. E, portanto, se tivermos em conta um processo mais
digamos, não é deflacionário, mas um processo de desaceleração mais evidente do ponto de vista económico com Harris, e se calhar acarreta menos ondas de choque para blocos económicos como a Europa, que estão a ter muitas dificuldades a navegar esta viragem do século do ponto de vista de competitividade estrutural. Mas não há aqui algum elemento contraditório, ou seja, toda esta injeção de liquidez que tem sido gerada nos Estados Unidos e o aumento da dívida, começámos esta emissão a falar nisso, no peso da dívida nos Estados Unidos, isto não deveria enfraquecer o bloco americano e não deveria enfraquecer a própria moeda americana, ao invés de se estar numa trajetória continuada de fortalecimento face aos restantes blocos mundiais? Eu percebo, ou seja, tem muito a ver com o multiplicador da dívida, não é? Portanto, a dívida, depois, por cada euro de dívida, se tu gerares mais do que $1 de crescimento, não é? Portanto, obviamente tens um multiplicador positivo do efeito da dívida. Não é necessariamente o caso, porque os rácios, nesse caso, o rácio debt to GDP, como o produto em função à dívida, aí estaria, portanto, ou seja, o rácio devia estar a baixar se o multiplicador fosse positivo. Mas estamos num ponto de partida em que o rácio de dívida do PIB nos Estados Unidos ainda está na casa dos 100-105%, não é? Nós todos recordamos que no auge da crise soberana nós estávamos com dívida do PIB muitíssimo acima disso, 130, 135, e depois viemos para os 100%, e tu, Paulo, ainda estavas lá no banco quando nós falávamos, e todos nos recordamos entre nós o que é que nós comentávamos. Portanto, há coisa de 10, 12 anos atrás, nós, para fazer face aos custos da dívida e cortar os níveis de endividamento, nós só precisamos de imprimir dinheiro e de inflação, que a inflação é uma métrica de deflacionar a dívida. E foi isso que aconteceu. E, portanto, não houve aqui nenhum milagre português passar de 130 para 100, foi simplesmente o choque de 50% de inflação que tivemos nos últimos 10, 15 anos. E, portanto, qual é que é o trade-off? Provavelmente tu terias um dólar mais fraco, não é? Ou seja, tu tens uma impressão de dinheiro e, portanto, tens uma impressão de dólares e, portanto, o currency do sistema é de tal maneira inundado que provavelmente tende a desvalorizar. Só que como o diferencial de crescimento dos Estados Unidos para o resto do mundo desenvolvido, e aqui penso o Japão e a União Europeia, é de tal maneira significativo, e o risco e o prémio de risco do ponto de vista de inflação e de term premium, que é a lógica de tu aplicares numa bond a 30 anos ou simplesmente aplicares numa bond a 1 ano e rolares essa bond durante 30 anos, portanto, essa junção de prémio de taxas de juros que tens nos Estados Unidos, esse diferencial de taxas de juros que é tão mais interessante em relação à Europa e ao Japão, que isso também acaba por suportar o dólar, não é? Portanto, não vejo um cenário mesmo de crescimento americano via dívida, que tem sido supercharged, obviamente, não vejo um cenário do dólar cortar a paridade em baixo e ir para os 0,8, percebe? Pode andar aqui num range entre 1,15 ou 1,05, 1,15, mas porque lá está, o diferencial de taxas, a meu ver, não permite que o dólar vá por aí abaixo. E é sempre o safe haven, não é? Aliás, quando houve aqui no risco do Covid, na altura do Covid, quando se falou desta impressão de dinheiro também, e houve um spike das taxas, o dólar tendencialmente deveria desvalorizar e ele voltou, e ele subiu também, ou seja, e este rally do ouro não poderá também em parte ser em resposta também a algum receio dessa potencial desvalorização do dólar, que tu não vês como que possa ser ir muito para além dos níveis atuais, mas ainda assim não está incorporado na valorização do ouro esse receio? Completamente. É completamente o debasement da moeda e, portanto, também é isso, é o ouro, é Bitcoin, é a reserva de valor pura, não é? Quer dizer, não que a Bitcoin seja uma reserva de valor pura, mas ou seja, há esta lógica deste tipo de ativos que são preservação de valor num contexto de incerteza sobre a impressão do dinheiro, sobre a quantidade. Se tu pensares bem, eu vi um gráfico muito giro sobre isto recentemente, como sabes, um evento sísmico do sistema económico dos anos 70 foi o fim do padrão ouro. E nós hoje temos uma crise de affordability que é global do ponto de vista do housing market, e é muito curioso que se nós fizermos o rácio do preço de uma casa nos Estados Unidos em relação ao rendimento médio de um americano dos anos 70, nós temos um valor aqui, não é? Portanto, imagina 50 vezes, não é? E agora avançamos fast forward 50 anos e temos um preço das casas face ao rendimento de um americano, em vez de ser os 50 há 50 anos atrás, é para 100, ou seja, é 2 vezes mais difícil, face ao rendimento laboral, tu comprares uma casa nos Estados Unidos, como é na Europa e em Portugal, não é? Portanto, isto pronto, isso medida em dólares, porque curiosamente, medida em ouro, não. E a medida em hora está exatamente no mesmo ponto, igual. 50 anos. Lá está, porque é o perfeito hedge de inflação e, portanto, é um hedge do debasement, não é? Portanto, é um bocadinho isso. Portanto, protege o investidor do risco de desvalorização da moeda, que obviamente tem que estar sempre a gerar inflação
para o sistema se manter, digamos, viável, não é? Porque nós eventualmente não conseguimos comprar uma casa de 500 mil euros, com um leverage loan de 500 mil, mas se calhar conseguimos comprar uma casa de 500 mil com taxas baixas, não é? A 0, ou 1 ou 2%. E portanto é um bocadinho isso, um bocado causa-consequência do modo de sistema, portanto era um bom momento para voltarmos ao padrão a separar. Olha, levando aqui o tema mais para a parte pessoal, tu vives nos Estados Unidos, como é que os americanos vivem este momento eleitoral? Experienciaste em first hand alguma eleição? Não, porque o meu curso de vida lá foi essencialmente quando era jovem, né? Portanto era late child, young teen, não é? Portanto, a última vez que estive lá com residência da minha mãe, eu já deveria ter uns 15 anos, de 15 a 6 anos, e portanto estive lá quase entre 8 a 10 anos nessa altura, mas acabei por não experienciar, portanto era na altura do Clinton, mas acabei por não estar lá no ponto de vista do electoral moment. O que eu vejo aqui é que eles têm noção da dimensão do momento, não é? Do ponto de vista económico-político, da escolha que eles poderão fazer, não é? O que é que isto representa para o mundo. Obviamente também estamos a viver num contexto de elevadíssima incerteza geopolítica, com muitas guerras quentes abertas, não estamos a falar de guerras frias, ou outrora com a Rússia, ou no presente com a China, estamos a falar também de guerras quentes amplamente abertas, não é? O número de mortes no mundo por conflito bélico está estratosférico em relação ao histórico recente. E temos muita instabilidade, não é? E, portanto, em cima disso temos aqueles problemas que são comuns aos americanos neste momento, não é? Porque se nós nos queixamos da inflação, eles também se queixam da inflação, do custo de vida, da crise do custo de vida, do fenómeno migratório. Quer dizer, isto é um pau de dois bicos. Mas eu sei que race to the challenge, não é? Eu lembro-me no momento de Lehman, quando a Lehman colapsou, eu não estive lá na altura de Obama, e recordo que Obama só é eleito porque há a crise financeira, não é? Porque senão teria perdido as eleições. Portanto, ele no verão estava claramente atrás das sondagens e, portanto, depois dá-se o colapso em setembro, e ele tem a vantagem para... Estava a concorrer contra quem? Recordo. Romney. E, portanto, ele tem a vantagem de ter esse pool, esse gap, esse gás forte. E de facto ele discursou em Chicago, no discurso de vitória. Eu lembro-me de ir lá quase um ano depois, e ainda sentir a vibração de Obama nesse discurso, não é? Portanto, quase um ano depois. Isso foi talvez o momento mais marcante que eu vivi do ponto de vista presencial de uma eleição americana, era o Grant Park em Chicago. Portanto, é interessante. Eu lembro-me de um ano depois, ainda muita gente falava de Obama. Enfim, ele era uma pessoa muito carismática, tal como Michelle. Portanto, a senhora também tem um carisma incrível. Sim. A senhora Kamala tem bastante menos carisma, e é isso, porque senão teria com certeza sortido mais. E o Trump tem carisma, mas de uma forma completamente diferente ao Obama. O que é que se perdeu? Porquê é que se perdeu essa vibração positiva que havia com o Obama? Porquê é que não apareceu ninguém que seguisse a mesma linhagem? Porque Obamas são também fruto do próprio e de circunstâncias, não é? Não se consegue repetir Obamas, não é? Quer dizer, também como para o bem e para o mal também não repetes Trumps, não é? Tipo, é o que são, as coisas são como são. Cada coisa no seu momento tem o seu lugar na história e o seu legado. Acho que é mais difícil repetir-se um Obama do que um Trump, não é? O Trump é uma figura de facto única por tudo, não é? Pelo bom e pelo mau, não é? É isso. E portanto era muito difícil alguém colocar-se, reposicionar-se uma situação de Obama, não é? Que era muito difícil, não é? Seria muito difícil. O que eu acho, eu vou aqui só, sei que João, vou só fazer aqui um comentário de quem não percebe nada do assunto, mas fico a era de Obama, portanto, que eu penso que seja a altura mais neutra do ponto de vista político, ou pelo menos de um passado recente na América. O que hoje é assustador, sem dúvida, é a forma como a América está dividida. Portanto, isto é um chavão que se tem usado com muita frequência ultimamente, até desde as últimas eleições. De facto, aliás, desde que Trump perdeu as últimas eleições, eu acredito que nunca a América esteve tão dividida. Eu acho que estamos a viver, e isso é preocupante, porque uma coisa é ver uma divisão de 60-40, de 70-30, outra coisa é teres o país dividido quase milimetricamente aos 50-50.
E isto tem um efeito social muito preocupante, não é? Até mesmo por aquilo que aconteceu no Capitólio, que é um reflexo direto disso. E isso eu acho é ter uma América neste momento com que esta divisão ela mesma não vai deixar que o país se consiga depois reposicionar rapidamente para que a vida continue. Vamos andar aqui meses na marmelada de perceber o que é que vai acontecer. Acho que isso vai ter um efeito aqui. Sim. Pá, de facto, Obama, pronto, foi muito inspirador, não é? Quando chegou, quando entrou, mas repara, ele teve 8 anos como presidente, mas nesses 8 anos ele só teve maioria no Congresso nos primeiros 2, que foram os 2 em que conseguiu passar o Obamacare, etc. Tudo. Porque depois tudo o resto foi sendo maniatado, e aquela aura inicial dele, mais de progressista e de política redistributiva, que obviamente... Repara, isto não é uma coisa muito simpática nos Estados Unidos, não é? Eles querem não pagar impostos e ter armas em casa. Há aqui tem muito a ver com a Constituição e o direito à liberdade e à proteção individual. Isto é uma coisa muito enraizada nos Estados Unidos, que nós europeus temos dificuldade em compreender, mas sinceramente faz sentido, não é? Nós não queremos pagar impostos e queremos defender a nossa propriedade. Eles para isso querem ter armas e querem pagar o mínimo de impostos. Bom, temos também perceber, estamos a falar de um continente, não é? De mais de 200 milhões de pessoas, portanto, ou seja, mesmo a diversidade de culturas, de povos, de línguas que existe naquele país, automaticamente implica que seja sempre um país dividido, ou pelo menos fragmentado em várias facções. Ou seja, mas isto para dizer que o início do Obama acabou por mexer em coisas que estão no âmago dos americanos, que algumas coisas a maior parte das pessoas não gosta, não é? E depois cavalgam Trumps para precisamente defender o contrário do que Obama defendia, não é? Mas mesmo assim Obama foi muito maniatado naquilo que conseguiu ou pôde fazer. Sim. Aliás, basicamente os primeiros 2 anos, entre 2008 e 2010. Depois andou 6 anos em gridlock. Exato, isso mesmo. Portanto, a própria governação de Obama não foi o mar de rosas. Ele deu ali alguns tiros, e o próprio Obamacare, que era uma boa bandeira de campanha, também se tornou um problema do ponto de vista social, não é? Não foi assim tão vencedor como era expectável. Mas pronto, mas independentemente disso, eu acho que temos uma América que quer ser progressista, e temos uma América que querem remontar aos tempos. Vou ser aqui um bocadinho redutor, mas estamos aqui um bocado solistas, não é? Estamos aqui a viver um bocado, voltar aos tempos do Mississippi, não é? Acho eu. Se bem que a maior reprogramação demográfica nos Estados Unidos é precisamente nos Estados do Sul. Nos Estados do Sul a população passou de 60 em 1980 para 120 milhões. Portanto, a população do Sul duplicou. Tudo o resto foi subindo naturalmente, mas a taxas muito constantes, ou seja, subiram 20%, 30% em 40, 50 anos. A população do Sul duplicou. É muito interessante ver, e tem muito a ver com a migração do norte para o sul, e depois de fluxos migratórios de baixo para cima, não é? Portanto, de outros países para o sul dos Estados Unidos. Portanto, México, o que está na gênese dessa migração de norte para sul, intra-país? Tem muito a ver. O Covid então deu um boost gigantesco, mas já vem mais de trás, não é? Portanto, hoje em dia é muito mais friendly viver na Flórida do que em Nova Iorque, não é? Sim, Flórida. Descurando a parte dos hurricanes, dos furacões, mas qualquer americano e qualquer tipo de nómada digital prefere viver no sul do que no norte, não é? E houve uma grande aceleração, mas era um shift que já vinha claramente em curso, não é? E tem muito a ver também, agora estávamos a pensar na costa, no Sunshine State, mas mesmo estados tipicamente muito conservadores como o Texas, modernizaram-se bastante, o nível intelectual e cultural é muito alto aí, tem muitos centros urbanos fortíssimos, e de facto cresceram muito do ponto de vista populacional. Esses centros urbanos é transversal ao sul todo, não estamos só a falar da Flórida. Estamos a falar de uma transição demográfica que tendencialmente é favorável aos democratas. Exatamente. Tendencialmente favorável aos democratas, e é muito interessante, mas é curioso que ela poderia também apanhar os votos das minorias, e por exemplo dos latinos, já não estou a falar só das mulheres e das coisas mais LGBTs, estou a falar por exemplo dos latinos, não é? Mas os latinos têm aquela percepção, mas eu estou muito a mal porque o custo de vida subiu 30% ou 40%, e se calhar o Trump é melhor para a economia, não percebem? Ia tocar nesse ponto, que é, nós temos essa tendência de associar a migração aos democratas, mas se nós estivermos a pensar que há imigração que já vem de 20, 30, 40 anos e que já está perfeitamente estabelecida e que está a viver o peso
da inflação, do aumento do custo de vida, e que pode perfeitamente não identificar-se já com os ideais democratas e identificar-se com ideais republicanos, porque foca sobretudo no seu bem-estar e no salário que precisa, no dinheiro que precisa para pôr comida na mesa, não é? É precisamente isso. E é por isso que Trump muitas vezes agora nesta última reta da campanha apela ao voto latino. Parece um bocado o contrassenso, não é? É uma contradição gigante. É um bocado como o tipo da Tesla estar a pagar cheques para quem vota Trump, sabendo que o Trump é anti-clean energy, não é? Tipo, e muitas ironias aqui no meio. Mas é também um bocadinho isso. Mas tem a ver com esse reperfilamento demográfico. É muito forte. E o Sul é onde isso é mais evidente. E é por isso que, por exemplo, a Georgia o Biden conseguiu a Georgia que os democratas haviam perdido sempre nos últimos 50 anos, que é tipicamente um blue-collar state, e é por isso também que, por exemplo, o estado do Texas é obviamente republicano, mas tem sido cada vez menos republicano. Tipo, tendo em conta o atual reperfilamento demográfico, o Texas, se calhar daqui a 10, 15 ou 20 anos, se calhar vai ser democrata. É muito engraçado. Por acaso não tinha essa ideia, não tinha mesmo nada dessa ideia. Não tem nada a ver com o North Dakota, que é uma coisa totalmente republicana. O Texas tem vindo a leaning mais democrata, obviamente sendo ainda seguro republicano, mas a Georgia era seguro republicano e neste momento é um battleground. Não estou a dizer que o Texas já vai ser um battleground daqui a 4 anos, mas a tendência está a caminhar para aí, não é? Todos estes Sunshine States, que são tipicamente republicanos, estão leaning democratas. Ok, curioso. Muito. Faz parte no long term, no longo prazo. Claro que sim. Muito bem, então, e avançando para uma reta final deste podcast, quais são, no teu ponto de vista, quais são os pontos centrais para definir o vencedor destas eleições? E bom, o ponto central, nós sabemos que exatamente, o sistema americano havia, e nós estávamos a falar sobre isto, é colégio eleitoral, não é? Portanto, aqui nem é tanto qual é que é o voto popular. Hillary Clinton teve mais 4 milhões de votos que o Trump e perdeu as eleições em 2016. A Sra. Harris vai ter com certeza mais votos populares que o Sr. Trump amanhã ou nos próximos dias. Portanto, não interessa aqueles 43 estados, que esse sentido de voto já está mais ou menos definido, interessa para o colégio eleitoral esses 7 que são battleground. Porquê é que ainda mantemos... Tens uma opinião formada sobre porque é que os Estados Unidos mantêm um sistema eleitoral que remonta a 1700 e qualquer coisa? Pois, isto de facto está muito estratificado e tem havido conversações e muitas críticas a esta metodologia, não é? E eu acho que mais tarde ou mais cedo do que tarde esta situação vai ser revista. Sobretudo, nem é tanto a questão do colégio eleitoral, tem a ver com, imagina, na Pensilvânia, é? Agora estamos a falar da Pensilvânia. Imagina que a Pensilvânia, o Sr. Trump ganha por 1%, e portanto aquilo são 19 dos estados, portanto swing states. Pensilvânia é o mais representativo porque tem 19, o outro tem 16, o segundo maior a seguir. São 2 que têm 16, a Georgia e a Carolina do Norte. Okay. E depois tens o Michigan tem 15. Basicamente, depois tens Arizona com 11, Wisconsin com 10 e Nevada com 6. Portanto, o Nevada dos swing states é o menos relevante, digamos assim, para a corrida. Mas o que é irónico, eu acho que é isto que deve levar alguns indivíduos a reconsiderar, é que de facto Pensilvânia, imagina que o Trump ganha a Pensilvânia com 2% de vantagem e ele leva os 19 do colégio eleitoral. Ele não leva numa lógica proporcional, eu levo tipo 11, tu levas 7 ou 8. E isso de facto parece-me, não vou dizer inconstitucional, porque é assim que foi sendo feito, mas de facto sujeito a melhoras. E já se fala nos corredores do poder sobre isto, mas é uma coisa muito difícil porque tens de ter aprovações que vão all the way para o constitucional, não é? E tens um constitucional neste momento mais republicano do que outra coisa, que tem interesse em manter o status quo, não é? Ainda por mais quando estamos a falar de um modelo que vigora há 300 anos, não é? Exatamente. É difícil de alterar, de facto, algo que está tão enraizado, não é? Eu acho que é mais o winner that takes all do colégio eleitoral que portanto, o nosso metodologia, o HONT, tem um bocadinho mais, enfim, mais proporcional, digamos assim, no nosso mecanismo. Mas sim, mas estavas a dizer, eu acho que o mercado está a 50-50 de probabilidade. Sempre achei que no Polymarket o mercado estava a extremar a probabilidade do Trump ganhar as eleições e, portanto, era uma boa aposta contra Trump, o Polymarket, portanto, apostar na senhora Kamala. Um contrarian trade. Portanto, é um trade que, a meu ver, tinha um payoff bastante interessante. Vamos ver, ainda não sabemos, mas, de facto, a senhora Harris tem, de facto, uma forte probabilidade de ser eleita, porque só precisa de 44 votos, na verdade precisa
menos votos do que o Sr. Trump. Ela precisa de 44 destes 7 estados, e o Sr. Trump precisa de 51 destes mesmos 7 estados, votos do colégio eleitoral, e esses 44 são precisamente o número que resultam da vitória na Pensilvânia, Wisconsin e Ohio, que ela tem vantagem em 2 nas sondagens, e só não tem na Pensilvânia, não é? Não tem, mas está muito perto, está com 0,5 nas últimas sondagens, e de facto Pittsburgh já não é a cidade do aço que era no passado, e fábrica e indústria, tem urbanizado bastante, um nível de evolução universitária já bastante significativo, e a Filadélfia é mais pró-democrata do que propriamente republicano. E portanto, quer dizer, esses três estados dariam a vitória a Kamala, não é? O Sr. Trump tem um caminho um bocadinho mais largo, mas precisa de ganhar pelo menos um do Rust Belt, e pelo menos um ou dois, ou do West Southwest ou do Sun Belt, que é Georgia e North Carolina, não é? E os primeiros a sair muito provavelmente vão ser North Carolina e Georgia, vão ser os primeiros ao longo da noite a sair. E portanto vão dar algum sentimento, mas aqui é muito provável que ganhe Trump nestes, porque ele tem uma vantagem aqui, e a exceção foi de facto Biden ter ganho a Georgia há 4 anos atrás. Mas portanto eu vejo Harris a ganhar via Rust Belt, via os 3 estados, Pennsylvania, Wisconsin. Acho que essa é a única rota. Wisconsin e Michigan. Mas diz-me uma coisa, eu vejo aqui, eu vou dar aqui a minha opinião do ponto de vista de quem não vai a esses detalhes de forma tão micro, do ponto de vista da jogada, que é o que é importante, não é? Em bom rigor. Mas eu vejo aqui com alguma preocupação, apreensão, que na forma como eu hoje vejo a América, que o americano, isto aqui vai ser um bocadinho, até pode ser um bocadinho polémico aquilo que eu vou dizer, mas eu vejo com muita dificuldade que a América nos dias de hoje, na iminência de eleger um Trump, consiga ter uma afro-americana presidente mulher dos Estados Unidos da América. Eu acho que isto é um feito, não sei porque, é um tema que li uma vez um artigo sobre esta questão de facto da possibilidade de haver uma primeira presidente americana nos Estados Unidos, e de facto eu acho que até este fator tem peso, independentemente da questão. Eu estou aqui, né? Estou nesta questão de que se isto acontecer, para além de haver uma continuidade do Partido Democrata, mas eu acho que é apoteótico, não é? Estamos a falar da primeira hipótese de termos a primeira mulher afro-americana a ser eleita presidente dos Estados Unidos da América. É uma certa ironia. Aí tu consegues sentir um bocadinho a onda transformadora que vivenciámos em 2008 com Obama, não é? Aí replicas um bocadinho esse momento. Mas sim, mas a questão aqui do género é uma variável em cima do Obama, que sim, ok, ultrapassaram-se barreiras mas que é amplificada, Diogo, pelo facto de estar a concorrer precisamente contra o Trump. Ou seja, eu acho que haver um Trump aumenta ainda assim a probabilidade de uma Kamala vencer a presidência dos Estados Unidos. Não, sim, concordo inteiramente convosco. Exatamente, eu não estou a dizer que é exatamente por isso. Estamos a falar de polos tão extremados, não é? Que de facto, quem realmente quer que isto mude, seja para mudar, vai de facto votar numa Kamala. Quem realmente não quer nunca ver que isto seja possível, temos uma mulher a governar, porque há esse estigma, não é? Não vamos esconder o elefante na sala, não é? Há esse estigma, a possibilidade de termos uma Kamala. Uma mulher negra, exato. E pronto, e isso acho que é uma variável que tem-se falado pouco, ainda bem, porque acho que isso não é tema, isso não é relevante, é um tema político, mas não é relevante do ponto de vista produtivo, não é? E de governativo, mas estou cético a isso, e infelizmente acho que é essa variável final, quando for o momento de se dar meter a cruz lá no boletim. Eu tenho muitas reservas de que Kamala ganhe, apesar de que ela tem um vice mais forte, acho que o vice dela é mais forte que ela, acho que é capaz de ser muito mais vejo-a fazer um trabalho muito mais consistente do que a própria Kamala, e a mesma coisa se calhar com o Trump, apesar de eu não achar que o gajo seja de facto muito bom, acho que tem ali, apesar do Paulo gostar dele, não vi algumas entrevistas com ele e não achei que ele fosse de facto um tipo brilhante, mas podia estar nervoso, não diria eu.
E pronto, e é isto. Eu tenho pena, mas acho que Trump vai ganhar. E quando eu digo isto com algum sentimento, com alguma tristeza, é porque eu acho que temos o mundo está a girar de uma forma tão rápida e com uma instabilidade geopolítica tão grande, seja do ponto de vista das peças dos xadrez a rodarem, pá, agora é a Coreia do Sul a mexer-se também, e pá, está tudo mal, está um barril de pólvora. Temos uma guerra da Ucrânia que neste momento está completamente em estado morno, mas continua a morrer pessoas lá, não é? E pá, temos o Médio Oriente à chapada também, e epá, e depois o Trump ganhar, há aqui esta máxima de que as guerras vão acabar, que eu acho que não vão acabar, coisa nenhuma. E pronto, e é isto, tenho esta opinião. Para fechar, desculpem aqui, isto foi muito romântico, mas não, foi muito... Os americanos e a versão os americanos e a sua versão do American Dream já nos habituaram felizmente ao melhor e infelizmente ao pior, portanto vamos ver o que é que vai acontecer hoje. Para fechar, para nós, para a Europa, qual é a diferença entre ganhar um ou ganhar outro? Sabemos que obviamente Trump à partida parece ser muito menos amigável para a Europa, não só pela questão geopolítica, mas também pela questão das tarifas, portanto todo o peso económico que pode representar para a Europa, mas por outro lado, até que ponto é que isso não poderá, uma vitória de Trump não poderá obrigar a Europa a olhar cada vez mais para dentro, para si própria, e focar-se em si e menos nos guarda-chuvas externos? Bem, eu acho que a Europa já foi obrigada a fazer esse trabalho de casa. Eu já falei deste relatório de Draghi que salienta muito bem isso, não é? Que nós temos que ter um boost fiscal bastante grande. Se tu pensares bem, o boost que nós tivemos do ponto de vista coletivo da União Europeia, do ponto de vista fiscal, o último foi na altura do Covid, foi aquele Next Generation EU, 750, não chegou a 1 tri quase, e portanto 750 bi, salvo erro, portanto, foi basicamente 1% do PIB. Os americanos só para lidar com o Covid injetaram quase 30%. Portanto, ou seja, nós estamos a comparar tipo balas de borracha contra mísseis, não é? Portanto, e a Europa tem que elevar o jogo, e já percebeu que não pode continuar a definhar ao ritmo que definhou dos últimos 15 anos, que infelizmente é péssimo para os europeus e que vivemos no lado errado do mundo, do ponto de vista económico, digamos assim. Acho que temos uma Europa ainda muito hipersocialista, pá. Temos aqui uma Europa muito para o sistema, para o governo, em que, pronto, já temos uma linha, não é? Que nos separa, não é? Portanto, o norte da Europa com o sul da Europa, mas ainda assim, eu vejo com algum... E pronto, e começamos a ter uma Europa fraturada, não é? Sim, e os bastidores políticos funcionam muito mal, estão de facto a não carburar, não é? Não estão a carburar. Do ponto de vista, e nós sabemos, da União Económica e Monetária, da União Bancária, todas essas deficiências de arquitetura, não é? Que se falou muito, e a Europa habituou-se sempre a fazer o que quer que fosse à beira do precipício, só assim é que se mexia e não se consegue. Ou seja, e esse precipício que tu falas pode vir muito mais rapidamente a partir de uma vitória de Trump do que da Kamala, não é? Sim, que ainda assim contexto, mantém mais um pouco mais o status quo. Sim, mais manter o status quo e uma assento no eixo da aliança transatlântica mais natural, não é? Mas portanto aí Trump sim, poderia favorecer essa lógica que estás a referir. É um wildcard racional, mas que tem lógica. Muito bem. Meus caros, acho que estamos bem. Tinha tantas dúvidas. Queria aproveitar esta janela para fazer tantas perguntas. Vou-te conceder uma última pergunta para fecharmos. Não, de todo, não. Não, para fecharmos em grande. Diogo, saca a tua melhor pergunta para o João e fechamos. Olha, não tenho uma melhor pergunta. Aliás, vai ser uma pergunta até porque curioso para saber a opinião dos dois, não só do João, mas obviamente o João sendo expert na matéria. Esta questão dos mídia, estamos a viver, acho que a forma como se está a fazer política na América não sei se o João vais concordar comigo, está-se a tentar fazer política pela primeira vez de uma forma, um enquadramento muito diferente daquilo que tem sido a política dos últimos 30, 40 anos. Seja do ponto de vista de mídia, seja do ponto de vista daquilo que são as bandeiras, digamos, das próprias campanhas. Mas vamos focar aqui na questão da forma como se faz as próprias campanhas do ponto de vista dos mídia. Bateu-se aqui umas bolas por causa daquela postura do Bezos, não sei se vocês estão a par, do facto dele ter decidido que no seu jornal não se fizessem endorsements. Exato, tanto que não se fizesse nenhum tipo de endorsement portanto, o que é comum, é uma coisa que na América é frequente, portanto, seja à esquerda, seja à direita.
Mas pronto, a minha dúvida é, tu achas que ainda se faz, tu achas que a América, da forma como hoje em dia se faz política, será que os legacy media ainda têm assim de facto, legacy media, lendo Washington Post, New York Times, aqueles super gigantes do jornalismo, achas que ainda tem um peso relevante na forma como são conduzidas as campanhas políticas de cada partido? Não. Epá, eu ainda acho que tem, mas de facto são um instrumento legado que tem vindo a perder fulgor. Obviamente eles tentam acompanhar via esta transição do que tem para as plataformas digitais, mas de facto tem um peso diferente hoje do que tinham no passado. Isso é inegável, e o tipo de fundraising que tem feito nas campanhas vai muito além por outras vias, não é? Do ponto de vista de lobbying e não tanto de facto de política tradicional, quer dizer, mas isso também não é só uma situação na América. Sim, é uma tendência global, comum, é uma tendência há de facto uma desversão política muito grande across the globe, não é? No mundo. Mas a minha pergunta Sabes a qualidade do líder político hoje com o líder político há 20 não, mas há 40 ou 50 anos atrás, de facto, se tu pensares que gravares um episódio com o Joe Rogan tens mais penetração do que a maior parte de qualquer e ela não foi lá. publicação. E ela não foi lá, pá. Ela não foi lá. Por aí vês de facto que houve de facto uma mudança na forma de comunicar, mas faz parte. Mas a minha questão é mesmo essa. A minha pergunta não tinha rasteira, mas tem um final. E com o AI vai ser outra coisa nos próximos tempos. Exato. Exato. Pronto, exatamente. Mas a minha pergunta ia acabar exatamente no X. Portanto, temos um Jeff Bezos que tenta mostrar-se, portanto, em que ele próprio diz que o timing não foi correto, mas que a decisão foi consciente e foi uma decisão equilibrada. Se tivesse sido há uns meses atrás, teria sido mais correta do que ser a 10 dias da campanha, das eleições, desculpa. E o X, no meio disto tudo, temos um maluco que eu gosto muito dos projetos, gosto muito daquilo que ele está a tentar fazer ao mundo. Acho que ele, como ser humano, é um tipo com algumas questões. Mas o X, pá, de facto está a ter, também é projeção brutal do ponto de vista daquilo que é o consumo de informação na América. E qual é que neste momento é de facto, nesta transição dos legacy media para o X, se de facto, se achas que isto também pode ter peso naquilo que é a condução de um racional, de uma escolha, de uma possível escolha de voto no dia da manhã. Eu mostrei aqui assuntos, mas para conduzir na questão porque se começarmos a ver bem, se isto tudo espremido, nós estamos, as pessoas, a forma como a informação é veiculada, estão concentradas em 7, 8 cabeças importantes nos Estados Unidos da América. E repara que, enfim, tanto Trump como Harris, do ponto de vista de campanha digital e o X e tudo o resto, tentaram passar as mensagens, tipo na Carolina do Norte, um tipo de mensagens, e outro tipo de mensagens no Rust Belt States e outro tipo de mensagens no Nevada, não é? Portanto, eles próprios calibraram os digital opportunities e os novos veículos de informação para tentar passar mensagens diferentes com o mesmo objetivo, não é? Portanto, de certa forma, tornaram esse tipo de plataformas armas políticas, enfim, em nome do seu próprio interesse, e há campanhas, enfim, nunca o marketing político foi tão importante como agora, não é? Isso é óbvio. Muito bem, meus caros, muitas perguntas por responder seguramente. Falou-se muito nos últimos tempos, nas últimas semanas, sobre este tema, as eleições americanas. Não falámos sobre a parte mais específica de mercados financeiros e impactos, mas eventualmente podemos deixar isso para uma nova emissão a 3. Acho que o João vai passar a fazer parte do painel, quando for mais claro quando for mais claro o resultado destas eleições, sobre o que é que podemos esperar a nível de mercados financeiros, setores, tendências para os próximos meses ou para os próximos 4 anos, em função de quem for o candidato vencedor. Para já ficam aqui estas reflexões. João, um grandíssimo obrigado pela tua estimada colaboração. Espetacular. É sempre um gosto poder ouvir. Eu tento sempre acompanhar-te, João, nos teus estrangeirismos. Não consigo ainda, mas eu prometo que vou trabalhar nisso. Mas guardo a expressão aqui para João hoje. Tem um arsenal de estrangeirismos que não consegues. By the room, sell the cow. Para mim, acho que vou tatuar isso, meu. Qual é que é? Qual é que foi o estrangeirismo? By the room, sell the cow. Não é? Gostei muito, pá. Não tinha ainda ouvido, acho que eu pelo menos ainda não tinha
vivenciado essa frase nesta. Pronto, pelo menos enquanto me lembro de ser gente, portanto, Portanto, resumo desta edição, João, és o maior. Um grande obrigado. Obrigado. Diogo, Obrigado. grande abraço. Foi um prazer. Até à próxima. Até à próxima. Tchau. Lá estaremos. Tchau, meu caro.